Mulan estreou mundialmente na última sexta-feira e por isso a gente decidiu trazer um pouquinho mais do cinema chinês aqui pro canal. Por mais que Mulan não seja um filme chinês, porque ele é da Disney, é falado em inglês até, mas tanto a animação quanto o trailer desse novo filme, do remake, já sugere, ele traz um pouco dessa cultura chinesa. E por isso a gente decidiu aproveitar isso para falar mais sobre um cinema que é muito pouco explorado aqui no Brasil. Então no vídeo de ontem a Ilana já falou sobre Amor à Flor da Pele, que é um dos meus filmes favoritos da vida também, e hoje eu decidi trazer esse que é o filme chinês com maior repercussão internacional, principalmente em premiações. Claro que isso vai além da qualidade do filme, que eu vou explorar mais aqui, mas também tem a questão do filme ser distribuído pela Sony, por ter tido um investimento, e foi um filme até que fez uma boa bilheteria no mundo, passando dos 200 milhões de dólares para um filme que custou menos de 20 milhões na época. O Tigre e o Dragão, ele é de 2000, completa 20 anos esse ano, e ele concorreu no Oscar de 2001. Foi o primeiro filme estrangeiro a ser indicado a 10 Oscars, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor filme estrangeiro, no qual ele até ganhou, e foi vencedor também de 4 Oscars. Então naquele Oscar ele só ficou atrás de Gladiador, tanto em indicações quanto em prêmios. Mas antes de falar do filme em si, eu acho interessante falar do gênero a qual ele pertence, o wuxia, gênero que é tipicamente chinês e mistura as artes marciais, o kung fu, com a fantasia e com o misticismo também. E aqui eu me permito até fazer 2 recomendações desse gênero: Herói, que é o meu filme favorito de wuxia, e também O Clã das Adagas Voadoras, que é um dos filmes visualmente mais incríveis que eu já vi na minha vida. Então se você não assistiu O Tigre e o Dragão e não assistiu a esses 2 filmes, eu recomendo muito os 3, além de outros filmes do gênero que também são muito bons. Mas por que é interessante falar tanto do gênero antes de começar a falar do filme? Porque o wuxia não é um gênero tão comentado aqui no Brasil, e eu já vi muitas pessoas criticando o Tigre e o Dragão por ele ser muito falso, por ter pessoas voando. Mas sim, é porque esse gênero ele abraça a fantasia quase que por completo. Então faz sentido que esses personagens se tornem quase super-heróis em algum sentido, porque o filme traz esse lado da fantasia e do misticismo. É quase como se eles fossem realmente heróis, como se eles fossem lendas. E o Tigre e o Dragão ele justifica isso ainda melhor, porque os únicos personagens capazes de levitar ou de fazer essas acrobacias são aqueles que tiveram um treinamento específico. Então a gente vê aqui até nos efeitos sonoros, isso me chama muito a atenção nesse filme, como esses personagens, quando eles pisam no chão, o efeito sonoro é quase nulo, é quase como se a pisada deles fosse tão leve que fosse impossível escutar a pisada deles, e por isso esses personagens eles são capazes de fazer esse tipo de coisa, eles são capazes de voar mesmo, de levitar, como a gente vê aqui nesse filme. Mas calma que eu já volto a falar mais sobre as artes marciais e sobre essas sequências de luta. O filme é dirigido pelo grande Ang Lee, que já venceu o Oscar 2 vezes com O Segredo de Brokeback Mountain e também com As Aventuras de Pi, 2 filmaços, e conta aqui a história de 4 personagens centrais. O Li Mubai, que é um guerreiro quase mitológico que tá prestes a se aposentar, ele não aguenta mais essa vida, e ele pede para Shu Lien, que é uma amiga de longa data, parceira também, uma guerreira e por quem ele é apaixonado, para levar a espada dele pro mestre T. Mas logo que ela entrega essa espada para esse mestre, a espada acaba sendo roubada, e com isso a gente vai ver a história desses 2 guerreiros se entrelaçar com a de uma assassina chamada Lady Fox e também com uma jovem aprendiz, a Jen. Então o Tigre e o Dragão ele vai ser um filme que, além de ser um wuxia, ele também vai explorar muitos outros gêneros. Ele vai ser um filme de vingança, ele vai ser um filme que nada mais é também do que uma história de amor. Só que junto das cenas de ação, o que me encanta em O Tigre e o Dragão é como ele é um conto, ele é contado como se fosse uma lenda, como se fossem personagens quase mitológicos, e a forma como essa narrativa vai se desenvolver também vai abraçar muito essa ideia de um conto, aquele conto popular que passa de uma pessoa para outra, que não necessariamente foi exatamente assim que aconteceu, não exatamente aquilo é real, mas sim uma lenda. Então aqui a gente vai ter vários elementos que mostram isso. Os 2 guerreiros centrais aqui, que são quase divindades e que rola um amor entre eles, mas que esse amor nunca é concretizado. A gente tem aquela assassina fora da lei
e uma aprendiz que começa a ser corrompida, o poder de um item mágico que aqui é a espada e traz muito esse lado do misticismo, algo bastante comum em Wuxia. Além disso, a gente vai ter um amor jovem proibido, um tom contemplativo e quase idealizado dessa história, o misticismo, a importância da honra e, claro, como se espera em um bom conto, um final trágico. Mas nessa lenda, mais importante do que os desdobramentos da história são as personagens, essas 4 personagens centrais que eu já citei, e como todas elas vão se relacionar de alguma forma. Então a gente tem a relação desse casal principal, um amor que nunca se concretizou por causa de uma outra personagem que nunca aparece pra gente, mas que é citada na história, a relação que esse casal vai ter com essa aprendiz, que eles veem essa aprendiz como alguém muito talentosa, mas que precisa de um mentor, precisa de um treinamento, e que está sendo corrompida por essa assassina, e também a relação desse guerreiro com essa assassina, porque ela assassinou o mestre dele e ele busca vingança por tudo isso. Então a gente vai ver esses 4 personagens se relacionando o tempo inteiro, e não são personagens simples, longe disso. São personagens com muitas camadas, e essa relação entre eles engrandece ainda mais a motivação de cada um e a história de cada um. Mas como eu disse, além desses 4 personagens principais, há também um amor jovem entre essa aprendiz e um jovem fora da lei que rapta ela, e a partir de então eles se apaixonam. Essa é a sequência do longa que eu menos gosto, que entra em um flashback para contar a história dos dois, como eles se conheceram e tal. Isso combina muito com essa proposta de ser uma lenda, de ser um conto. É muito comum em contos a gente ter uma pausa na história principal para trazer uma personagem nova, mas aqui eu acho que quebra um pouco o ritmo do filme, quebra um pouco o ritmo dessa narrativa principal, que acaba sendo mais interessante do que esse flashback. Mas claro que tanto a narrativa quanto os personagens ganham ainda mais força com as muitas sequências de ação aqui, e são sequências de ação muito importantes também, porque cada uma delas conta uma história própria. Então a gente vê como até o desenvolvimento da relação entre esses personagens se desenvolve muito nessas sequências de Kung Fu, nessas sequências de fantasia, nessas sequências de luta. Então a gente vai ter, por exemplo, a tentativa desse mestre recrutar essa aprendiz, levar ela para um caminho positivo, em uma sequência de luta. A gente vai ter a vingança, a busca pela vingança, também em uma sequência de luta. A gente vai ver o desenvolvimento dessa aprendiz em sequências de luta. E mais do que lutas, elas são quase como uma dança, uma poesia em movimento. E a gente vê muito isso no movimento dessas personagens e como elas se relacionam tanto com o espaço quanto com o tempo. E isso fica ainda mais evidente como o Ang Lee, ele dá um espaço muito importante tanto para o cenário, tanto para os elementos do cenário, quanto para essa beleza poética que essas cenas trazem. Então a gente vai ter, por exemplo, uma sequência, talvez a melhor do filme, que os personagens eles acabam indo parar numa floresta, e como esses personagens vão lutar em cima dessa árvore, mais uma vez, trazendo quase como se fosse uma dança, e isso é muito bonito de se assistir, ao mesmo tempo que toda essa luta é muito bem coreografada, como todas as lutas em todo o filme. Então eu acho que esse filme é também um exemplo perfeito de como o design de produção, como a mise-en-scène, como a fotografia e até a parte sonora ajudam muito a contar uma história. Porque aqui a gente tem uma trilha sonora sempre com elementos de corda e algumas batidas que vai quase moldar o filme. Então na sequência de ação a gente vai ter batidas mais fortes, com mais intensidade, que trazem a intensidade daquelas cenas, ao mesmo tempo que ao longo do filme, em sequências mais poéticas, em sequências mais belas, essa trilha vai adotar um tom quase contemplativo, um tom mais lento. E para finalizar, eu também não poderia deixar de falar de como o Ang Lee dirige essas cenas, algo que o cinema oriental, não só o cinema chinês, mas também o cinema de Taiwan, o cinema da Coreia do Sul, o cinema do Japão, eles se aproveitam muito de atores que sabem lutar, e isso permite com que os diretores deixem cenas mais longas, planos mais longos, e que a gente consiga entender aquilo que a gente está vendo em tela. E aqui em O Tigre e o Dragão é impressionante como a gente consegue entender cada movimento que as personagens fazem. Então a gente vai ter vários planos mais longos, mas ao mesmo tempo o Ang Lee vai usar a montagem em momentos pontuais
para destacar um plano detalhe, por exemplo. Então tem um plano detalhe de um pé em uma cena que uma personagem tenta fugir e a outra não deixa. E para ela não deixar essa personagem fugir, ela vai ter que tentar travar o pé da outra personagem. E nesse momento o Ang Lee vai focar no pé dessas duas, nessa dança que as duas estão fazendo, uma tentando bloquear a outra. Além disso, um uso muito pontual da câmera lenta, justamente também para trazer um pouco dessa beleza, dessa poesia, mas também para ressaltar movimentos específicos e também o como faz diferença você utilizar efeitos práticos, efeitos mecânicos. Aqui praticamente não tem efeitos digitais no filme e isso faz uma grande diferença. Então é por tudo isso que eu vou dar um 9,5 e só não vou dar 10 por causa dessa sequência de flashback. O Tigre e o Dragão é um filme que, se você não assistiu, você precisa assistir. É uma belíssima poesia de uma lenda de dois guerreiros que envolve amor nunca concretizado, envolve vingança e muitas outras coisas. Pra mim, é um dos melhores filmes desse gênero de wuxia que eu já assisti. Talvez eu só não seja o meu favorito, porque, como eu disse, eu gosto muito também de herói. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo se vocês já viram o filme ou não, o que vocês acham dele, se vocês gostam de wuxia e também o que vocês esperam para Mulan, se vocês já viram o vídeo de Amor à Flor da Pele. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, por hoje é isso e corta!